Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Gustavo, com mais um vídeo aqui no canal do History Disc. E aqui a gente vai falar o último episódio de Portugal e sobre, a República, como que foi, como que tá sendo agora, né? E um pouco das curiosidades sobre Portugal, tá? Então a gente parou aqui, ó. Nós paramos, nós paramos aqui, ó. Desculpa. Ó, Paramos aqui, né, que eu ia apresentar a bandeira, né, de Portugal. Na verdade, não é aqui. Aqui. Eu ia apresentar, que eu falei aqui seria azul. E essa foi a bandeira de Portugal após a Guerra Civil. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, que teve uma guerra civil em Portugal sobre os miguelistas e os liberalistas. E os liberais, né? E aí, depois da vitória dos liberais, houve a vitória, né, dos liberais e teve essa bandeira aqui, tá? Que o azul, né, que representava o poder dos liberais naquela época. Bom, aqui é o escudo de armas de Portugal após a Guerra Civil de 1834 até 1910, tá bom? Até o fim dessa monarquia gigante, tá? Lembrando que teve vários reis, várias rainhas, e eu já passei tudo. Bom, depois disso, teve um momento, né, na história que os países europeus eles queriam colonizar a África, devastar o território. E Portugal tinha Angola e Moçambique, partes no litoral. Então Portugal ele devastou mais o interior porque ele já tinha perdido o Brasil, tá? E depois teve o Partido da África, que teve como consequência a separação, né, entre os países, tá? Entre os impérios da Europa, da África, tá? E Portugal queria conectar Moçambique com Angola, utilizando Zimbábue e Botsuana, porém elas eram colônias britânicas. E Portugal não conseguiu fazer, né? Ele não conseguiu fazer o que ele queria, tá bom? Então aqui, ó, várias pessoas acabaram se revoltando contra o rei de Portugal, né? E teve vários revolucionários que em 1877 foi criado o Partido Republicano Português, onde definitivamente eles queriam acabar com aquela monarquia. Disso, vários revolucionários foram, né, nas grandes cidades portuguesas, Porto, Benfica não, Lisboa, Braga, Chaves. Eles foram, né, fazerem um discurso sobre o governo, sobre a monarquia, a situação, né? Portugal não estava muito boa. Né? Lembrando que eles já tinham perdido o Brasil, Portugal já estava desacelerado em relação aos outros impérios da Europa, com relação à Espanha, França, Inglaterra, Alemanha. Então várias pessoas acabaram criticando, né, o governo e teve várias manifestações e revoltas. E isso que eu errei, né, no primeiro episódio que eu falei que foi pacífico. Isso foi outra coisa. Isso foi a Guerra dos Cravos, tá? Revolução dos Cravos. Em 1º de fevereiro de 1908, o rei Dom Carlos acabou sendo assassinado junto ao seu filho herdeiro, Luís Felipe. Ou seja, o rei, né, o Dom Carlos, ele acabou sendo o último monarca de Portugal. Até eles tentaram cobrir isso, né, a monarquia de Portugal. Teve um governo provisório durante algum tempo, só que acabou não dando certo porque a população já estava bem revoltada. E assim foi, né? Em 5 de outubro de 1910 foi proclamado a República de Portugal. E teve a bandeira que a gente conhece hoje, tá? Vermelha e verde, tá? Que simboliza essa república, essa conquista de Portugal, tá? Então não foi nada fácil em Portugal, seria a república. Então, ó, já vendo aqui que não foi fácil, muitas guerras civis, manifestações e até um governo provisório, que eu já tinha falado, ocorreu. A república mudou a forma de acesso, o poder, mas não a cultura. Por isso, teve várias revoluções, várias manifestações. Porque mesmo que mude o governo, tá? Esse hábito de buscar mais poder, mais acesso, torna a população ainda mais revoltada. Bom, diante de toda essa situação, eles iam passar por uma ditadura chamada Estado Novo, comandada pelo Antônio de Oliveira Salazar, né, que foi durante boa parte, né, da Segunda Guerra Mundial
até a década de 70. E na Primeira Guerra Mundial, Portugal se manteve estável, até mandou algumas tropas, né, para ajudar contra os alemães, né, mas diante dessas duas guerras mundiais, Portugal se manteve neutro, e assim foi, né, e durante, né, essa neutralidade, a economia de Portugal cresceu até em relação a outros países europeus, tá bom? Aí, né, isso foi durante o regime de Salazar, tá bom? Viu? Porque durante a década de 60 sua economia manteve-se razoável, tá bom? Então, como já dito, houve uma imensa ditadura que quem ficaria no controle seria Antônio de Oliveira Salazar. Houve a Guerra do Ultramar. A Guerra do Ultramar funcionou assim. Várias colônias de Portugal, elas queriam independência, né? Elas queriam se livrar de Portugal. Assim, né, Portugal teve que lutar contra elas, né, separadamente. E elas eram apoiadas por outros países, né, os Estados Unidos, União Soviética, na época. E aí, né, demorou aproximadamente 20 ou 14 anos, tá? Uns 20 anos, mais especificamente 14 anos, tá? E aí, quando parou a guerra, houve, né, a Revolução dos Cravos, onde deu mais um golpe de Estado em Portugal. Essa Revolução dos Cravos que eu falei no primeiro vídeo do canal, ela era mesmo pacífica, só que não aconteceu de forma de... seria república. Foi formar Portugal uma democracia novamente. O Estado Novo surgiu também no Brasil, né, sobre o regime de Vargas, né, de Getúlio Vargas, tá? Então, não só isso aconteceu em Portugal, também houve várias revoltas, tá? Em Portugal, a situação não estava assim das melhores, tá? O povo estava bem revoltadíssimo com o Estado Novo, mas não houve guerra, tá? E sim houve, né, um momento de paz, né, dentro de Portugal, né? Principalmente vários soldados da Guerra do Ultramar voltaram e participaram desse evento, tá? E que o Estado Novo foi tirado, né, do governo de português, tá? E aí, Portugal finalmente voltou a ser república de novo, né, e ter democracia, e os presidentes, né, de Portugal seguem até hoje, tá bom? Então aqui, olha, em 1974, o Estado Novo finalmente é parado, com a Revolução dos Cravos, que foi pacífica e fez voltar Portugal como uma democracia, beleza? Bom, agora sim, evolução da bandeira de Portugal, tá? Vocês já viram, né, sobre o que eu tô falando, sobre cada etapa. Aqui, ó, que é a República, Estado Novo, República de volta, tá bom? Na verdade, aqui era a República, só que não era uma democracia, tá? Eles implementaram outro tipo, tá bom? Tá? Porque agora Portugal virou uma democracia, beleza? Agora, né, a evolução dos escudos de armas de Portugal, tá? Aqui, olha, aqui parece a Finlândia, né, que eu tô falando aqui. Da independência, quando Portugal era comandado pela dinastia de Avis. Aqui, quando Portugal ele era pelos liberalistas. Agora Portugal atualmente, né, até os dias de hoje. Bom, vocês viram, né, que ao longo do tempo, essa cruz aqui, ó, se mantém. Ó, deixa eu pegar aqui caneta aqui, ó. Essa cruz se mantém até hoje, tá bom? Ó. Então Portugal teve uns anos bem intensos durante a República e foi comandado por um governo provisório até ser pelo regime do Estado Novo, tá bom? Aqui, ó. Tá. Então vocês estão vendo que essa cruz aqui, ó, mantém-se até a curiosidade de Portugal, tá? Portugal entrou na União Europeia em 1985 e teve, né, como euro, como sua moeda, em 2002, tá? A última colônia de Portugal foi Macau e foi devolvida em 1999, tá bom? O chá, olha que legal, o chá, que é um costume inglês que é tomado à tarde, que na verdade foi inventado por uma princesa portuguesa. A Aliança Luso-Britânica é a mais antiga do mundo. Portugal é o Estado-nação mais antigo da Europa. É permitido fumar em restaurantes abertos em Portugal. Portugal diz que nós brasileiros não falamos português, assim, brasileiros. A livraria mais antiga do mundo está lá. Foi fundada em 1732, a livraria Barbante, e está aberto em Lisboa até hoje, tá?
Então essas foram as curiosidades, é claro que tem outras, né? Quem quer morar em Portugal, eu sugiro sites, né, sobre essas curiosidades, porque é muito importante se você quer se mudar para lá. Bom, e esse é o fim, né, de tudo isso de Portugal, toda essa história de Portugal. Eu resumi, é claro que não foi perfeita, minha explicação algumas vezes ficou confusa, mas eu resumi, né, tudo o que era para fazer, tá bom, gente? Ó, eu vou colocar aqui um cardzinho, acima no canto superior direito de vocês, que vai estar assim, que vai ter uma votação sobre países da Ásia que eu posso fazer uma história de novo. Se vocês queiram que eu poste vídeos falando sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, ou até coisas mais complexas, como, por exemplo, guerras napoleônicas, né, que é a mesma coisa, né? Ou história de determinado povo, deixe nos comentários. Mas o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre uma das histórias desse povo aqui que tá no card, que vai ser da Indonésia, Irã ou da Arábia Saudita, tá? Né? E depois eu posso fazer uma outra votação. Eu posso fazer por continente. Eu comecei da Europa, Ásia, posso fazer da África, América do Sul, América do Norte, né? Contando com o Caribe. Depois volto com a Europa, tá bom, gente? Então esse foi o vídeo, né? Lembrando que não foi muito bem explicado, porque eu tô nervoso, porque esses são os primeiros episódios, né? E esse vídeo foi curto, porque essa é a finalização de Portugal, a finalização do país. E essa foi minha primeira história contada pelo aplicativo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. E esse aplicativo se chama a PowerSoft, que você pode, né, instalar no seu computador, que é muito essencial para você gravar vídeos do YouTube com a webcam e com o microfone. Espero que vocês gostem, né? Gostaram? Deixa o like, ative o sininho para mais notificações e fiquem com Deus, todos com Deus, né? Que Deus ajude você, que você seja muito grato a Ele, né? E uma feliz Páscoa que não dei, né? E porque meu primeiro vídeo foi na Páscoa, muito feliz Páscoa, né, pra vocês, uma feliz Páscoa. E é isso, tchau, falou, fui! Tá gravando?